Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou a Laura Mascaro, aqui da Tapera Taperá. Só para explicar um pouquinho, né, o que é o nosso espaço. A Tapera Taperá é uma associação sem fins lucrativos que funciona como um espaço cultural, uma biblioteca e uma livraria, né? Então, também por conta disso, a gente precisa das contribuições do nosso público, né? Só para avisar, então, que a gente tem um espaço de contribuição no site e também no Facebook, né? Bom, nossos livros aí da biblioteca estão disponíveis para quem quiser realizar o cadastro, e a gente realiza aqui debates, né, da forma mais democrática possível, cursos também. Então, fiquem à vontade aí para acessar o nosso espaço. Tá? E hoje a gente vem aqui numa linha que a gente tem feito há algum tempo de debates vinculados à área do direito, né? E hoje com o debate direito à internet, privacidade e dados pessoais. Então, para dar início, eu vou passar a palavra para o Denis Antoniali, que é do Internet Lab. E só para avisar que uma das nossas palestrantes, a Marina Pita, ela não pôde estar hoje porque ela, enfim, ficou presa em Brasília, mas vai vir substituí-la o Pedro Artung, do Instituto Alana, que também é da mesma organização que ela representaria. Tá? Então, vou passar a palavra para o Denis para dar início aqui. Muito obrigada. Ótimo. Obrigado, Laura. Bom, boa noite. Meu nome é Denis Antoniali. Como a Laura disse, eu sou um dos diretores do Internet Lab. O Internet Lab é uma organização sem fins lucrativos que atua nessa intersecção do direito e da tecnologia, né? Então, o que a gente faz, basicamente, é pensar direitos humanos, essas liberdades civis, dentro dos temas ligados à tecnologia, em especial à internet, né, que é um dos temas mais prementes. Então, o nosso trabalho está muito voltado à pesquisa acadêmica, então a gente faz um trabalho de diagnóstico do que está acontecendo no Brasil, como é que essas questões estão sendo lidadas pelo judiciário, pelas instituições como um todo, pela sociedade. Então, a gente faz esse monitoramento, esse acompanhamento, gera dados a respeito disso, e também tem um trabalho de incidência, né? Então, a gente, na nossa atuação, tenta pensar em formas de melhorar o debate público, informar o debate público a respeito desses temas, então com intervenções sejam em veículos de comunicação, sejam com outros formatos de comunicação que não as mais tradicionais acadêmicas. A gente tem um podcast, tem uma série de coisas, iniciativas que a gente faz. Então, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, sobre os nossos temas, o nosso site é internetlab.org.br. Né? E no Internet Lab, a gente tem uma área que a gente chama de privacidade e vigilância, né? E é uma área que olha muito para essas questões de como os dados são usados por diversos atores, o setor público e o setor privado. E eu vou falar um pouco com vocês sobre o que é esse campo de estudo, o que é estudar privacidade, proteção de dados, o que isso representa, porque isso é importante, falar um pouquinho do contexto da aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e depois a Mariana, o Pedro, a Natália, acho que vão falar um pouco de casos mais específicos e ilustrar um pouco esse debate, para ele não ficar tão genérico assim, ou sem muitos casos. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta e depois mostrar um vídeo. E a pergunta que eu queria fazer é: quem daqui, vocês podem levantar a mão, se importa com privacidade? É uma pergunta meio enviesada, porque vocês estão num evento sobre isso. Mas tudo bem, quase todo mundo levantou a mão, né? Se não todo mundo. Alguém não levantou a mão? Tá bom, então todo mundo se preocupa com a privacidade. Tá bom. Então, agora a gente vai assistir um vídeo curtinho. Na verdade, é um experimento social que a gente fez. Eu gosto dessa palavra, um experimento social. Vocês vão ver por quê. É um vídeo que tem uma câmera escondida. Ele foi feito com o apoio da Mozilla, da Fundação Mozilla. E aí, depois do vídeo, a gente conversa um pouco sobre proteção de dados. Então, vamos lá. Oi. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto?
Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Para a gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? É de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né, impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar cadastrar? uma foto pro seu Ah, cadastro? O nome do seu melhor amigo. Meu melhor amigo. Ah, pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta, qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? É, no banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho te perguntar isso? Eu achei. É pra eu comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Tenho a data Você é de fácil, amiga, eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Pronto. Então, acho que agora todo mundo entendeu por que é um experimento social, né? A gente estava tentando avaliar qual era a reação das pessoas quando, nas atividades cotidianas, e aí a gente escolheu uma farmácia, elas se deparam com esses pedidos de dados pessoais. E aí eu queria fazer mais uma ou outra pergunta para vocês. Todos vocês disseram que vocês se preocupam com a privacidade. Quem aqui é cliente mais do Pão de Açúcar ou tem algum desses programas de fidelidade no supermercado? Algumas pessoas um pouco envergonhadas levantaram a mão. Não tem problema, gente, eu também sou. Quem já deu CPF em farmácia quando foi comprar remédio? Tá. Quem já fez uma foto ou deixou alguma impressão digital quando foi entrar em algum prédio, escritório? Tá bom, médico, ok. Tá, então, acho que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, tem alguns comentários que eu vou puxar a partir do vídeo. A primeira delas é quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de vários segmentos, e não só da internet. Eu acho que essa discussão da privacidade e dados pessoais, ela ficou muito associada a essa questão da internet, as grandes plataformas. Então, geralmente, quando a gente fala privacidade, todo mundo pensa no Google, pensa no Facebook, e ninguém pensa na farmácia, né? E, na verdade, a proteção de dados pessoais está presente em todas essas áreas, inclusive não só no setor privado, então no mundo offline, também, claro, no mundo online, mas também no setor público, né? Então, todo mundo aqui deve ter o bilhete único, e o bilhete único tem dados sobre os lugares que você vai, seu deslocamento na cidade, os horários. Quem usa o SUS tem um prontuário médico, que é um cadastro público. Quem recebe Bolsa Família tem uma série de informações ligadas ao CPF. Então, o setor público também lida com muitos dados pessoais das pessoas. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de uma série de segmentos dos setores público e privado, né? Então, acho que esse é um primeiro mito que a gente precisa pensar. A segunda coisa, que aparece também no vídeo, tem até uma senhora que ela diz, eu raramente dou as informações pessoais, eu só faço isso quando eu confio, quando é no lugar, né? E é essa discussão que tem a ver com confiança, né? Eu acho que, muitas vezes,
quando a gente fala de privacidade, proteção de dados, as pessoas se sentem um pouco, às vezes, no controle dessas informações. Ah, não, mas eu dei na farmácia porque não vai acontecer nada na farmácia. Tem muita gente que fala que confia no Google, que confia no Facebook, e de fato são empresas que tentam, na medida do possível, ter uma política transparente de privacidade e proteção de dados, assim como várias outras, né? Mas acho que essa questão da confiança ela é relevante, né? Porque quando a gente resume a preocupação com a privacidade ou a proteção de dados com o confiar numa empresa ou confiar no Estado, a gente está deixando de olhar um pouco para algumas consequências um pouco maiores do sistema, do ecossistema de proteção de dados. Então, por exemplo, quando a gente deixa os nossos dados na farmácia, né, provavelmente ninguém gostaria que esses dados caíssem nas mãos dos convênios de saúde, né, que então podem saber, ter mais informações sobre a sua saúde e falar, olha, essa pessoa está comprando remédio para diabetes, para colesterol alto, etc., eu vou ter que aumentar o valor do convênio dela, porque eu já estou vendo aqui que ela é uma pessoa que vai usar muitos médicos, muito hospital, vai dar problema essa pessoa, né? Então, isso a gente pode olhar, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, toda a discussão da Cambridge Analytica girava um pouco em torno de proteção de dados pessoais, na medida em que uma empresa teve acesso a um banco de dados, né, coletou uma série de informações de usuários do Facebook, a partir desse banco de dados gigante de informações pessoais, coletadas por meio daqueles quizzes. Então, quando você faz aquele quiz no Facebook para saber quem é você no Harry Potter, você está dando uma série de informações para quem desenvolveu aquele quiz, né? E aí, com base nessas informações, eles traçaram perfis psicológicos das pessoas e tinham um poder maior de manipulação. Eles sabiam que era mais persuasivo para aquela pessoa específica, né? Isso, se você pensar no marketing, né, na propaganda direcionada, é muito poderoso. Então, a geladeira do futuro, que é o exemplo mais comum quando a gente pensa em internet das coisas, né, que é essa ideia de que todos os aparelhos e dispositivos estão conectados à internet, que coletam dados, etc., e são muito eficientes. Então, tem lá a sua geladeira, que vai saber que o seu leite está acabando e pode automaticamente então, fazer um pedido de mais leite para o supermercado. A partir do momento que essa geladeira começa a gerar dados sobre o seu consumo, começa a entender quem você é, que horas você fura a dieta, que produtos você consome mais, em quanto tempo, etc., ela também começa a poder ter um poder de manipulação sobre você. Então, ela sabe mais ou menos, ou exatamente em alguns contextos, a hora que você sente vontade de comer chocolate. Então, é aquela hora que essa geladeira vai poder, então, fazer uma propaganda de chocolate para você, é a hora que você está mais vulnerável, né? Então, toda essa discussão de proteção de dados ela tem a ver não só com a confiança das pessoas, mas com proteger as próprias pessoas, a sociedade, desse poder de manipulação que as empresas ou o setor público podem ter em relação às pessoas, né? Então, como é que isso é feito geralmente, né? Como é que esse controle é feito? Como é que as sociedades garantem que esse poder de manipulação vai ser limitado, né? Em geral, você tem alguns modelos regulatórios para isso, né? E aí você tem basicamente dois modelos principais. Um é o dos Estados Unidos e o outro é basicamente do resto do mundo. O dos Estados Unidos é um modelo que não olha para a privacidade, para a proteção de dados, como uma questão genérica, né? Então, nos Estados Unidos, você não tem uma regulação sobre proteção de dados que vale para todo tipo de dado. O que você tem lá é uma regulação por segmento, né, por setor, uma regulação setorial. Então, você tem regulação para dados de saúde, né, dados médicos, você tem regulação para dados das crianças, que acho que o Pedro Hartung vai falar um pouquinho quando ele chegar. Você tem regulação até sobre vídeos que você alugava na locadora. Tem regulação sobre biblioteca e privacidade, então saber os livros que uma pessoa consome é uma questão muito sensível, assim como os vídeos que ela retira de uma locadora. Hoje não mais, mas enfim, era uma questão assim. Então é muito regulado por setor, não tem uma lei geral de proteção de dados. E aí o que funciona, né, o modelo que eles adotam é que as empresas têm uma certa liberdade para tratar os dados, coletar e tratar os dados como elas quiserem, desde que
elas sejam transparentes e avisem os usuários o que elas vão fazer. E aí surgiram, então, aquelas políticas de privacidade que ninguém lê, mas, na verdade, as empresas estão tentando se conformar a esse sistema e dizer, olha, eu avisei os usuários que eu coletava esses dados, que eu tratava esses dados dessa forma, que eu usava para essas finalidades, né? Então, essas políticas de privacidade nasceram um pouco dessa ideia que cada pessoa pode decidir sozinha, dando consentimento ou não dando seu consentimento, a respeito das políticas de privacidade das empresas com as quais ela quer transacionar. Então, isso vem um pouco dessa ideia mais individual, mais de autonomia do indivíduo em relação à sua privacidade. O modelo adotado na Europa, na União Europeia, que é um modelo que se alastrou basicamente para quase todos os outros países, o Brasil é um dos mais recentes a adotar esse modelo, é um modelo legislativo, né, que cria uma regulação genérica, né, de proteção de dados pessoais e que se aplica a rigor a quase todos os setores, não só a internet, ao setor privado, muitas vezes ao setor público que lida com dados pessoais, a todos os controladores de dados, né? E essas legislações, em geral, colocam balizas, limites, estabelecem princípios que vão nortear essas atividades de coleta e tratamento de dados, né? Então, uma série de princípios que tentam fazer essas atividades um pouco menos invasivas. Então, você só deve coletar o dado para as finalidades que são essenciais à execução do serviço, né? Então, não preciso, se eu sou um aplicativo, por exemplo, de mensagem, eu não preciso coletar a sua localização, né? Nem ter acesso às fotos da sua câmera, por exemplo, né? Além disso, eu preciso informar o usuário a respeito das minhas práticas e não usar os dados que eu coletei para outras finalidades, né? E uma série de outros princípios que tentam limitar o uso desses dados, né? Mas acho que a regra principal, e acho que isso vai aparecer bastante também na nossa discussão, e tem a ver um pouco com a confiança, é a regra do consentimento, né, que é uma regra, um pouco a regra de ouro dessas legislações, que os cidadãos têm o poder de consentir com essas práticas. Então, se eu autorizar, isso é menos grave, né? Isso tem a ver um pouco com a confiança. E aí vem uma ideia do consentimento informado, né? Que não adianta, como eu falei, muita gente se preocupa com a privacidade, tem essa noção de que eu não gostaria que os meus dados estivessem por aí, mas aí a gente se depara com uma série de situações em que eu vou ganhar um desconto, eu vou ter algum benefício, eu vou usar o Facebook de graça, não tem como não estar no Facebook. Então, eu acabo autorizando, eu acabo consentindo com essas políticas de privacidade, sem ter muita margem de negociação ou sem estar devidamente informado sobre quais as possíveis consequências. Acho que muito pouca gente que vai à farmácia sabe que há um risco, ainda que em potencial, de que aquelas informações ali, que os remédios que você compra, por exemplo, ligados ao seu CPF, possam cair nas mãos do seu plano de saúde. Assim como quem faz cadastros por aí, em lojas de departamento ou outros estabelecimentos, muitas vezes não sabe que esses números de telefone ou esses dados cadastrais podem servir para fins publicitários, e até a gente viu algumas denúncias durante o período eleitoral, que elas também serviram como... podem ter servido como fonte para o envio de propaganda política, né? Então, há uma série de consequências, isso está ligado um pouco a essa boa informação dos cidadãos a respeito das consequências do sistema de proteção de dados. E isso tem a ver com uma questão também cultural e de educação. Então, acho que além da lei de proteção de dados, ela é super importante, e o que ela faz é basicamente colocar essas balizas para que os governos, etc., haja uma fiscalização em cima dessas empresas. Então, por exemplo, não é todo mundo que consegue fiscalizar essas coisas, né? Quando você entra num avião, você quer que o avião chegue no destino sem cair, né? Você não vai lá fiscalizar o motor do avião, mas tem alguém que faz isso por você. A ideia de ter uma legislação e um sistema de proteção de dados é mais ou menos esse. Alguém está olhando para essas práticas, alguém com capacidade técnica, etc., e vai assegurar que algumas coisas estão sendo feitas. Mas tem uma outra dimensão nisso, que é essa dimensão cultural, né, de preocupação com esses dados, de preocupação com essas informações, e isso... demanda um certo esforço de política pública mesmo, né, de informar as pessoas, criar programas educacionais, campanhas, etc., que é uma das atribuições da autoridade de garantia que está prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa autoridade que cuidaria da fiscalização, implementação e cumprimento da lei, e que foi objeto de veto presidencial, né? Então, essa é uma questão bastante importante,
para todas as organizações e para a sociedade, mas as organizações em especial que militam pela proteção de dados no Brasil. Então, foi uma vitória a aprovação da lei, mas a gente ainda tem, para a boa implementação da lei, alguns desafios, dentre eles a criação e o bom funcionamento de uma autoridade de garantia de proteção de dados pessoais. Então, basicamente é isso. Eu tentei fazer uma introdução geral sobre o que é esse campo, com o que ele se preocupa, né? O que é um pouquinho essa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas acho que com os casos e as falas da Maia, da Natália e do Pedro, vai ficar um pouco mais exemplificado do que a gente está falando. E aí, depois, quando a gente abrir para o debate, a gente faz uma discussão mais geral. Tá bom? Obrigado, eu fico à disposição. Gente, boa noite. Eu sou Mariana, eu sou também diretora do Internet Lab. E eu queria falar muito brevemente sobre questões relacionadas à privacidade, dados pessoais e gênero. Lá no Internet Lab a gente tem vários trabalhos relacionando gênero e tecnologia, né? E tem muitas frentes para se discutir isso. A gente vem discutindo faz bastante tempo violência contra a mulher, mas tem vários outros pontos em que essa interseção se mostra, e não é diferente com a privacidade, né? Eu acho que tem uma questão importante nessas discussões sobre tecnologia, que são muito novas, né? As questões sobre internet, direitos humanos, que frequentemente a gente fala sobre esses direitos pressupondo aquele tal do sujeito universal, né? E quando a gente fala do sujeito universal, a gente sabe que normalmente a gente está falando do homem branco, cis, heterossexual, né? E a gente fala de privacidade de um jeito muito amplo, né? Esse é o debate que costuma ser feito na esfera pública, sem conseguir especificar quais são as questões específicas que grupos específicos passam em relação a esses direitos, né? E é bem evidente que, quando a gente falar de privacidade de grupos que têm vulnerabilidades em funções de determinadas características, o debate muda, né? As questões ou são outras, ou são mais prementes, ou tem preocupações específicas que a gente acaba tendo que ter, e com gênero não é diferente, né? Quando a gente fala de gênero e privacidade, o caso que normalmente se traz no mundo inteiro é um caso muito conhecido, é o caso da loja Target, que é uma loja de departamentos nos Estados Unidos. E o caso é o seguinte: uma adolescente, né, que estava no ensino médio, ela começou a receber na casa dela cupons para ter desconto em produtos para bebês. E o pai dela ficou muito revoltado, porque falou: olha, minha filha está no ensino médio, né, na high school, e foi reclamar com a loja, falar: vocês estão sugerindo que ela engravide, até ele saber que, de fato, ela estava grávida. E a loja soube disso antes dele. Por quê? Né? Por causa do histórico de compras dela naquela loja. Então, a partir de padrões de comportamento, a loja Target pode saber que uma mulher está grávida, né? Mesmo sem ela comprar especificamente fralda, né? Se ela compra vitamina tal no 3º mês de gravidez, se grávidas frequentemente compram vitamina tal no 3º mês de gravidez, a Target pode até saber especificamente em que mês de gravidez que você está, né? Dependendo da grande quantidade de dados que começarem a ser juntados, né? E, enfim, de fato, a garota estava grávida e a loja soube disso antes do pai dela, né? E esse caso ele vem sendo muito trazido para discutir quais são os riscos de não se fazer um tratamento ético e responsável dos dados, né? Então, eu vou falar de algumas questões que eu nem vou entrar tanto em questões de legislação, mas mais questões que são para a gente pensar mesmo, né? Do ponto de vista ético em relação à privacidade de dados pessoais. E aí, se a gente está falando de gravidez, a gente tem que pensar que, provavelmente, esses relógios, tipo o Apple Watch, que conseguem medir seus batimentos cardíacos, várias outras informações sobre saúde, também, provavelmente, vão saber que você está grávida antes de você saber, né? E a questão toda é o que eles estão fazendo com esses dados, se esses dados estão sendo utilizados para te direcionar a publicidade. E esse campo da gravidez é um campo muito privilegiado para se discutir essas questões de privacidade, porque
todo mundo sabe que pessoas grávidas vão ter que comprar muitas coisas, né, inevitavelmente, ou elas podem também ganhar muitas coisas, né, mas é muito comum que pessoas grávidas tenham que comprar coisas para os bebês, para a própria saúde, etc. Então, é um campo... Os dados de uma mulher grávida, em geral, valem muito mais do que os dados de uma mulher não grávida, né, justamente por isso. Então, é um campo que gera muitas dessas discussões, né. Mas, falando de uma forma mais ampla, tem um desafio quase conceitual, teórico, com o qual a gente tem que lidar quando a gente fala de privacidade de mulheres, né, que é que o movimento feminista vem há décadas já lidando com a questão de público-privado a partir da perspectiva de que o privado é público, né, de que é importante que questões que são tidas ou eram tidas, né, ainda são tidas como questões do âmbito privado sejam trazidas para o público, sejam reguladas, sejam enfrentadas, né, no debate público. O Estado tenha um papel em questões que são tradicionalmente entendidas como privadas. E quando a gente discute privacidade e gênero, tem uma necessidade de virar essa chave, né, de pensar também na privacidade como um direito, também na privacidade como uma autonomia, e de uma forma a se garantir, enfim, emancipação, né, proteção das mulheres, etc. E desse ponto de vista amplo, acho que tem algumas questões que vêm sendo debatidas na arena pública, né? Uma delas é uma forma de violação que começou a ficar muito comum com a disseminação da internet, que é a disseminação não consentida das imagens íntimas, né? O que começou a ser conhecido como revenge porn, ou pornografia de vingança, que é um tipo de violência que coloca essa questão do privado, público, e de como ato sexual privado ou a nudez da mulher, que tipo de consequência que isso gera para as mulheres quando isso é levado para o público, né? E por que eu estou falando da mulher, né? Porque a gente tem uma pesquisa ampla no Internet Lab sobre disseminação não consentida de imagens íntimas. A Natália foi uma das coordenadoras dessa pesquisa. A gente olhou para todos os casos do Tribunal de Justiça de São Paulo até 2015, mesmo nos casos em que as imagens que eram disseminadas eram de casais heterossexuais, era a mulher movendo a ação, né? Porque as consequências se dão para a mulher, né? A questão não é se a privacidade é violada, de quem é a privacidade que é violada, né? Mas para quem aquilo produz consequências especificamente, né? Então, é um tipo de violação que se tornou muito comum entre adolescentes, e que coloca para a gente essa questão da privacidade muito na cara, mas, além disso, as questões de vigilância se colocam de outras formas também, né, para as mulheres, porque o comportamento da mulher é muito vigiado, né? Então, desde pela sociedade, para fins de controle mesmo, até por seus parceiros, por seus ex-parceiros, né? As situações que a gente vem mapeando também do que vem sendo chamado como stalking, né, ou violações desse tipo, também estão muito ligadas a esse tipo de vigilância, né? Isso falando de uma perspectiva geral, mas quando a gente começa a falar de dados pessoais e aplicativos, etc., aparecem também algumas preocupações, né? Tem muitos aplicativos que são direcionados especificamente para mulheres. Então, por exemplo, aplicativos de controle do fluxo menstrual, né? Da menstruação. Tem muitos, né, no mercado hoje, são muito populares, são alguns dos aplicativos mais baixados das lojas aí de aplicativos. E, normalmente, esses aplicativos são gratuitos, né? Alguns deles, tem muitos aplicativos diferentes, né? Alguns deles têm uma versão gratuita e outra versão paga, e a versão paga que acaba financiando a versão gratuita, mas muitos deles vão se financiar vendendo os dados que estão sendo colocados naqueles aplicativos, né? Então, tem uma organização no Rio de Janeiro que se chama Coding Rights, que fez um trabalho de olhar para as políticas de privacidade de todos esses aplicativos menstruais. É um trabalho super interessante, porque olha desde para as configurações de privacidade até quais dados estão sendo coletados, que tipo de coisas que as mulheres têm opção ou não de colocar, né? E quando a gente está falando desses aplicativos, eu não sei se alguém de vocês já usou, tem também vários homens, né, aqui
na sala, tem muita coisa que você pode colocar nesses aplicativos, né? Não é só, eu menstruei no dia 2 de novembro. Né? O aplicativo, teoricamente, ele te ajuda a ter... Teoricamente não, é verdade. Ele te ajuda a ter um controle sobre o seu corpo, a entender seu corpo melhor. Então, ele pergunta uma série de coisas para você que você pode responder ou não, claro. Né? Mas você pode entrar no aplicativo e dizer se você teve dor de cabeça hoje, se você está se sentindo inchada, se você está com TPM. E, além disso, você pode colocar outras informações que vão ajudar o aplicativo a te ajudar, como, por exemplo, se você fumou, se você ingeriu álcool, se você manteve relações sexuais. Então, é uma série de informações sobre saúde, sobre comportamento, que começam a ser alimentadas, e que isso, a depender da política de cada aplicativo, pode ser passado adiante, pode ser passado adiante anonimizado ou não. E para que vai ser passado adiante? Né? Para marketing direcionado. Né? Ou dentro do próprio aplicativo, né? O próprio aplicativo pode te oferecer opções de comprar produtos específicos, ou aqueles dados podem ser vendidos anonimizados ou não. Né? E nisso surgem pelo menos duas preocupações. Acho que a primeira é mais fácil de se entender, que é uma preocupação com ataques, né? Dependendo do contexto em que você tiver, se for um contexto repressivo, por exemplo, ou da situação em que aquela mulher específica está, algumas informações como, por exemplo, quando manteve relações sexuais, como, ou se fumou, ou se não fumou, etc., podem ser usadas de forma a explorar uma vulnerabilidade, né? E a outra é a questão da estereotipação. Né? Eu, por exemplo, quando coloco detalhes sobre peso, se eu colocar que eu engordei 2 quilos, eu começar a receber propaganda de shake, né, para emagrecimento. E é toda uma estereotipação do que é ser mulher, de como é cuidar do corpo da mulher. E tem uma questão filosófica mais ampla por trás disso, que que a saúde da mulher é historicamente menos estudada, né, do que a saúde do homem. E isso, enfim, tem toda uma discussão em sociologia feminista da ciência, né, de como o corpo da mulher é muito menos estudado. E isso, esses aplicativos vão coletando uma quantidade muito grande de dados que pode ser utilizada de uma forma interessante, né, para a gente conhecer melhor a saúde da mulher, ou também de uma forma apenas ser usado comercialmente para esses fins de estereotipação. Então, enfim, tem uma discussão importante colocada aí, né? Se essas questões não são suficientes para se levantar preocupações, né, do ponto de vista de como que privacidade, dados pessoais se relacionam com questões que são questões que as mulheres passam, né, tem pelo menos 2 casos importantes de como a violação de dados pessoais leva a consequências ou violentas ou, no mínimo, muito antiéticas a mulheres específicas. Né? Tem um caso específico que aconteceu em 2015, de uma jornalista brasileira. Ela escreveu um texto na internet sobre o machismo no mundo nerd. E ela é uma pessoa que se auto-intitula nerd, diz ter crescido nerd. Era um texto falando sobre como ela via, né, ser mulher nesses espaços, que tipo de machismo que ela já tinha passado. E esse texto levantou uma raiva muito grande de uma comunidade específica, que começou a se organizar em fóruns específicos para tentar atingir essa jornalista. Então, tem formas mais fáceis de fazer isso, né? Ir no Facebook dela, começar a mandar mensagens. Ela se identificou, né? Então você consegue encontrar o perfil público dela, etc. Mas teve uma violação específica que foi muito fatal nas violências que ela passou depois, que foi que uma pessoa, não se sabe como, teve acesso ao endereço dela por meio da base de dados do Serasa. E isso é uma prática conhecida como doxing, né? Você expor uma informação que é pessoal de uma pessoa publicamente. E esse dado específico fez com que ela sofresse uma série de outras violências que colocaram a integridade física dela muito mais claramente em xeque, né? Então, começaram a enviar uma série de objetos primeiro para a casa dela, e, enfim, ela estava recebendo desde objetos de sex shop até animais em casa, postes, etc.,
começaram a mandar materiais sobre ela, em referência a ela, camisetas com fotos delas e xingamento, etc., para as pessoas que moravam no prédio dela. E ela, recebendo esse monte de coisa, evidentemente, se sentiu ameaçada e teve que sair de casa, se esconder por bastante tempo, ficar... Ela, na verdade, continuou escrevendo sobre esse caso. Assim, ela teve uma postura bem de eu não vou me calar em relação a isso, mas ela, fisicamente, né, teve que se deslocar, né? Então, isso como um dos exemplos. E tem um outro que eu acho que é bastante relevante também, que expõe mais uma fratura ética, eu acho, né? Que o caso de publicidade que começou a se direcionar para celulares de mulheres nos Estados Unidos que estavam em clínicas de aborto, em estados em que isso é legalizado, né? Então, grupos pró-vida começaram a direcionar mensagens específicas para mulheres com base na geolocalização, né, em elas estarem em clínicas de aborto. E isso, enfim, é publicidade direcionada. Teria uma discussão interessante sobre a legalidade disso ou não, mas, no mínimo, ter uma discussão ética muito importante, né? E se pensar nessa questão, né, na questão específica dos direitos reprodutivos, tal, é muito importante no Brasil também, né? Um tempo atrás, a agência pública revelou que tem uma suposta clínica de aborto no Brasil, que é encontrada facilmente no Google, né? Quando as pessoas procuram clínica de aborto, São Paulo, que na verdade era um grupo pró-vida também, né? Então a pessoa vai até essa clínica e oferece uma série de dados, né? E, na verdade, o que vai se passar ali é uma tentativa de convencimento para ela não realizar um aborto, etc. Enfim, essa discussão é, evidentemente, muito mais complexa, o buraco é muito mais embaixo, mas coloca como é importante pensar, então, essas mulheres que foram até essas clínicas, né? Os dados delas também estão sendo expostos, juntados, todas essas questões, né, que envolvem essas vulnerabilidades vão se relacionar com privacidade de um jeito específico. E eu queria só ceder meus últimos 2, 3 minutinhos para o Denis também falar sobre um caso em que houve... Foi esse ano, né, um escândalo em relação ao Grindr. Ele escreveu um artigo sobre isso, acho que ele vai falar infinitamente melhor que eu. Então, vamos lá. Existem alguns aplicativos de relacionamento destinados à população LGBT, né? Em especial a homens gays, tem alguns mais, né? Um deles se chama Grindr, que é esse aplicativo que funciona basicamente com base na geolocalização. Ele mostra as pessoas que estão próximas de você, que estão também com o aplicativo instalado, e você pode, então, falar com aquela pessoa para marcar um encontro, alguma coisa assim. Esses aplicativos, eles também coletam uma série de dados, eles oferecem propaganda, e eles também têm um cadastro bastante completo, né, e de informações bastante sensíveis, né? Então, informações como posição sexual, tipo de corpo, as suas preferências em relação aos seus parceiros. E uma dessas informações que tem uma função, e esse foi um movimento que começou por parte desses aplicativos de saúde pública e de conscientização também em relação ao exame, da sorologia do HIV, etc. Muitos desses aplicativos oferecem a possibilidade de você colocar lá a sua sorologia e quando foi a última vez que você se testou, né? Fez o exame. E o que aconteceu envolvendo esse aplicativo, que obviamente é um aplicativo que lida com uma população vulnerável, que tem uma série de especificidades, foi que uma organização sueca fez uma pesquisa e identificou que esse aplicativo, o Grindr em específico, estava compartilhando essas informações com terceiros e, inclusive, dentre as informações que estavam compartilhando, as informações sobre sorologia do HIV, né? Então, isso gerou uma série de preocupações, essa informação super sensível, uma informação que diz respeito à saúde, e muitas vezes a gente sabe que para a população LGBT, só o fato de estar no aplicativo já é uma informação sensível, né? A gente pode pensar em vários contextos, então tem um relatório super interessante que olha para essa questão no Irã, por exemplo, e como que as pessoas usam esses aplicativos em um regime onde isso é criminalizado.
Mas, enfim, só acrescentando, acho que esse caso, que também em outras populações e outros grupos vulneráveis, também tem um interesse especial nessa discussão de proteção de dados, né? Acho que vale dizer também que não é incomum que aconteçam ataques que expõem muitos desses dados, né? E teve um escândalo em 2012, se eu não me engano, em relação a um site que era muito usado nos Estados Unidos, que se chamava Ashley Madison, que era um site que era usado para fins de adultério. É assim que eles colocavam mesmo. Pessoas casadas terem casos com outras pessoas casadas, né? E teve um caso que expôs dados de milhões de pessoas que estavam usando aquela aplicação. Então, isso mostra como esse tipo de revelação pode acontecer, e eu não preciso nem explicar por que foi um grande problema a exposição desses dados, né? Era só isso. Eu queria trazer esses debates para concretizar um pouco em relação a vulnerabilidades que as pessoas têm. Eu vou passar a palavra para a Natália. Só dar boas-vindas aqui ao Pedro Artungo, que chegou. Obrigada. Boas-vindas. Obrigado. Desculpa, gente. Cruzei da Berrini, mas a Marginal Pinheiro, estou da confusa. Bom, boa noite. Meu nome é Natália, como a Mari já bem antecipou. Eu venho aqui com o chapéu da Artigo 19, que é uma organização da sociedade civil com atuação internacional, cujo foco é a liberdade de expressão, mas eu também advogo na área de tecnologia e internet. Bom, a minha fala aqui vai ser um pouco diferente das falas que antecederam, porque eu vim aqui para divulgar um livro que a Artigo 19 acabou de publicar, que é sobre teses jurídicas favoráveis à liberdade de expressão na internet. Então, ela tem como pressuposto o Marco Civil da Internet, que é uma legislação agora de 2014, que basicamente estabelece direitos e deveres dos usuários na internet. E como o Denis bem falou, ela acaba exercendo um papel muito importante, assim como a LGPD, de colocar parâmetros mínimos, requisitos mínimos, para se decidir, enfim, conflitos que acontecem na internet e práticas cotidianas na internet, né? Então, o livro ele parte do pressuposto, então, que o Marco Civil da Internet ele é uma lei reconhecida internacionalmente, justamente por ter princípios básicos como a democratização da internet, o acesso à informação, a liberdade de expressão, e também parte do pressuposto de que o Marco Civil da Internet ele tem uma legitimidade democrática muito ampla, né? Porque a construção do Marco Civil da Internet, não sei se vocês sabem, mas ela contou com diversos espaços de participação social. Então, desde a época do Ministério da Justiça, na Secretaria de Assuntos Legislativos, houve uma primeira versão do Marco Civil da Internet, que ele foi disponibilizado para consulta pública. Diversas organizações participaram ativamente, inclusive o Internet Lab. E depois, mesmo quando foi para o Congresso Nacional, após envio pela Presidência da República, houve uma grande movimentação da sociedade civil e de atores diversos do mercado na aprovação dessa lei. Então, é uma lei que, de fato, ela tem uma legitimidade democrática muito forte. Mas o livro ele também parte do pressuposto de que não basta você ter uma lei, você tem que assegurar que essa lei ela seja aplicada de acordo com os princípios com os quais ela foi construída, né? Enfim, quem é responsável por aplicar essa lei, no final das contas, muitas vezes é o mercado, então são as empresas que estão atuando na internet, ou então é o judiciário, os órgãos do Poder Judiciário em geral, então o Ministério Público ou o Judiciário mesmo, na aplicação da lei, né? Então, o livro ele tem justamente essa ideia de buscar, então, decisões judiciais ou teses jurídicas favoráveis à liberdade de expressão para ajudar, então, seja a organização da civil, enfim, até órgãos do sistema de justiça, a aplicar o Marco Civil da Internet, beneficiando a liberdade de expressão, tá? Então, no primeiro momento, a metodologia do livro, a gente fez, então, o levantamento de decisões judiciais. Ela não teve um objetivo de, enfim, buscar todas as decisões, saber exatamente, bom, se o Marco Civil da Internet ele é interpretado majoritariamente favoravelmente à liberdade de expressão ou não, se determinado dispositivo ele é bem aplicado ou não. O objetivo foi mesmo buscar teses jurídicas favoráveis à liberdade de expressão para ajudar em advocacy e conscientização sobre o Marco Civil da Internet e os direitos ali reconhecidos, tá?
Então, a gente fez o primeiro mapeamento de quais seriam os pontos mais sensíveis em relação à liberdade de expressão no Marco Civil. Então, tinha neutralidade da rede, tinha privacidade, então, a relação entre privacidade e liberdade de expressão, responsabilidade civil dos provedores de internet, né? Então, Google e Facebook, qual que é a responsabilidade deles em relação ao conteúdo postado por nós, usuários. Enfim, além das penalidades também aplicadas aos provedores de internet. E eu acabei esquecendo de falar que, enfim, uma grande importância do livro também é que, bom, a gente tem visto com alguma frequência o Marco Civil da Internet sendo interpretado de uma forma que não necessariamente reflete aquilo, enfim, da forma como ele foi construído, né? Então, tem aquelas decisões judiciais que acabaram determinando a suspensão do WhatsApp no Brasil inteiro por algum tempo. Você tem decisões judiciais, por exemplo. Bom, eu vou acabar falando de uma forma mais genérica, porque num outro evento que eu falei, eu fui criticada por citar especificamente a pessoa que envolveu o caso, que é uma pessoa pública, então vou aqui falar mais genericamente. Mas, bom, um ex-prefeito de uma cidade a qual eu não vou comentar, enfim, exercendo aqui minha liberdade de expressão também, né? Ele se sentiu ofendido por conteúdo postado contra ele na internet, críticas feitas por blogs de determinada orientação política. Então, ele entrava com pedidos de fornecimento de IP no judiciário. A partir do fornecimento, o judiciário acabava fornecendo esse pedido de IP, porque considerava que o prefeito estava sendo difamado. E, a partir daí, ele entrava, então, com ações de indenização, porque ele teria sido difamado, né? Então, você tem aí interpretações que não necessariamente refletem o espírito do Marco Civil da Internet, né? Enfim, aí, feito, então, voltando, né? Feito o mapeamento de quais seriam os temas, enfim, alguns dos temas sensíveis em relação à liberdade de expressão na internet no Marco Civil, a gente acabou restringindo na responsabilidade civil de provedores por alguns motivos. Um, porque, de fato, a gente teria um livro gigantesco, caso a gente fosse falar de absolutamente tudo sobre o Marco Civil e teses jurídicas relacionadas à liberdade de expressão, mas também porque esse é um tema que já tinha jurisprudência, mesmo já sendo consolidada mesmo antes do Marco Civil da Internet, e depois do Marco Civil da Internet, enfim, continuou tendo, mas houve aí, de fato, uma mudança de jurisprudência. Então, que é o caso a responsabilidade civil de provedores na internet. E, bom, para quem não sabe, o Marco Civil da Internet ele tem o artigo 19, que é sobre a liberdade de expressão, tal qual o nome da organização que eu represento, em que ele estabelece, assim, de princípio que bom, conteúdos ilícitos ou danosos postados por usuários, os provedores de internet eles não vão ser responsabilizados, salvo se tiver uma decisão judicial que fale assim, olha, remova esse conteúdo específico, e aí o provedor de internet ele se mantiver inerte. Aí sim ele pode ser responsabilizado. Do contrário, não, né? Então, eu achei, obviamente, decisões judiciais que acabavam indenizando, por exemplo, o Facebook ou o Google por algum conteúdo postado por algum usuário, porque falou assim, bom, o outro usuário não vai ter como pagar uma indenização, então vamos fazer com que o Facebook pague essa indenização, porque alguém tem que indenizar esse usuário que foi lesado por alguma questão de difamação, né? Mas, por outro lado, a gente achou muitas decisões que falavam assim, olha, na verdade, esses provedores de internet, eles fornecem espaço para que as pessoas troquem informações, né? Então, ele é um ambiente muito rico para você exercer sua liberdade de expressão, exercer seus direitos, trocar informações. Enfim, isso foi... A gente achou algumas decisões e, bom, o livro ele mostra os argumentos jurídicos que as decisões acabaram utilizando para decidir nesse sentido. E acho que vale a pena dar uma olhada, são bastante ricos, bastante interessantes. Eles, inclusive, diferenciam tipos de provedores de internet. Então, os provedores que, de fato, só disponibilizam espaço versus provedores que, eventualmente, fazem uma produção de conteúdo também, enfim. Aí, em seguida, o livro também fala... O livro ele foi baseado muito no artigo 19. O artigo 19 ele tem lá, então, essa diretiva geral sobre responsabilidade, mas, em seguida, ele fala também sobre, enfim, necessidade de você indicar um conteúdo específico, né? Então, a decisão judicial que determina que o provedor de internet vai ter que remover algum conteúdo que esteja na plataforma dele, ela tem que indicar especificamente aquele conteúdo, né? Então, na época do Marco Civil da Internet, se discutia se ia ser URL, se ia ter algum outro requisito específico, mas o Marco Civil da Internet acabou não entrando nessas questões. Enfim, mas a jurisprudência do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, enfim, que é uma das cortes superiores aqui no Brasil, tem a jurisprudência de que você tem que, de fato, apresentar um link ou apresentar um conteúdo que objetivamente te permita saber qual que é aquele conteúdo. E qual que é a importância disso, né? Porque, assim, se você não
fornece para o provedor de internet exatamente o que é que você quer remover, eventualmente ele vai remover outro conteúdo, conteúdo que eventualmente foi postado por outra pessoa, né? Ou então ele vai remover todo o conteúdo disponibilizado daquele usuário, então quer dizer que aquele usuário não vai ter mais a possibilidade de se manifestar na internet. Então, enfim, era isso. E daí, os argumentos postados, apresentados, que a gente encontrou, era bastante nesse sentido. Então, você tem que apresentar o link específico. E também não só o link específico, mas, por exemplo, não pode ser o link de uma página do Facebook, né? Então, você tem que ser exatamente o link específico daquela notícia, né? Para você acabar não restringindo também aquela página inteira. Aí, outros 2 aspectos do artigo 19 do Marco Civil da Internet que são tratados. Um é a parte do revenge porn, que a Mari já falou aqui, que, de fato, ele é uma exceção à regra geral do Marco Civil. Então, ou seja, a partir do momento que você notifica, mas notifica extrajudicialmente mesmo, manda uma notificação para o provedor de internet pedindo para que ele remova aquele conteúdo, porque ele é um conteúdo íntimo, ele deveria remover imediatamente. E, de fato, não fiz uma pesquisa extensiva, não sei qual é a porcentagem, a Mari com certeza vai saber melhor do que eu falar sobre isso, mas, de fato, foram encontradas decisões que falavam assim, olha, na verdade, ele tem que remover, essa exceção é absolutamente válida, porque você tem do outro lado, apesar de você ter uma liberdade de expressão, do outro lado você tem a privacidade de mulheres que são, enfim, sofrem muito com a exposição da intimidade delas na internet, enfim, tudo que a Mari já falou. E que, bom, você teria que remover aquele conteúdo rápido. Então, se você não removesse rápido ainda, apesar de você ter removido aquele conteúdo, você deveria indenizar, você, né, o provedor de aplicação. E, por fim, enfim, tem um outro dispositivo que fala sobre direitos autorais, né? Então, assim, tem pessoas que postam bom, a gente tem alguns provedores conhecidos por você disponibilizar livros ou artigos, etc., na internet, ou encontrar, enfim. E o Marco Civil da Internet, ele basicamente ele remove da regra geral do Marco Civil da Internet, de liberdade, de responsabilidade civil, ele remove sobre direito autoral. E não há na legislação de direito autoral, por exemplo, nada que fale sobre como isso funciona na internet. Então, na jurisprudência, isso é um grande quiprocó. Não tem, de fato, uma orientação muito específica. Então, tem um juiz que determina, fala assim, olha, se o provedor não retirar a partir de uma notificação simples, o provedor vai ser responsabilizado. Outras decisões falam, não, na verdade, você tem que ter uma decisão judicial, tal qual acontece com a regra geral, e tem outros que falam assim, não, olha, o provedor de internet ele tem que fazer uma fiscalização proativa de conteúdo autoral, porque conteúdo autoral você tem o direito do autor, enfim. Então, remova-se aquele conteúdo, faça uma fiscalização da informação. Enfim, esses foram os temas que foram tratados no livro, acho que vale dar uma olhada nos argumentos apresentados. As decisões judiciais, os 3 decisões são muito ricos. E agora eu vou fazer uma ponte para justificar o porquê que eu vim aqui num evento sobre proteção de dados pessoais, falar do meu livro. Mas, basicamente, eu acho que o que fica muito claro para mim do livro é que reforça a necessidade de a gente fazer, assim, aprovar uma lei não é o suficiente, né? Então, você ter a lei de proteção de dados pessoais, ela é um super avanço, apesar de que, de fato, a gente sabe que a lei ela foi aprovada, no final das contas, muito de sopetão, então tem algumas inconsistências dentro da lei, especialmente na parte de proteção por órgãos públicos, que, inclusive, é um desafio interpretar o que está dito ali. Então, existe um papel importante de a gente atuar junto com os órgãos do sistema de justiça e, enfim, para aplicar essa lei de uma forma que seja benéfica ao cidadão, né? E acho que é particularmente importante porque, como o Denis bem falou, foi vetado o dispositivo que permitia a criação de uma autoridade de proteção de dados pessoais. No mundo, essa autoridade ela tem uma função muito específica, que é padronizar entendimentos, que é mostrar para as empresas como é que elas têm que atuar de princípio. Então, hoje você tem uma série de empresas que estão na correria para se adequar à lei de proteção de dados pessoais. E, bom, quem que está determinando o que é que a lei efetivamente faz, o que é esse compliance de dados? São os escritórios de advocacia, né, no final das contas. Então, assim, existe uma... E também, enfim, o Ministério Público do Distrito Federal, que tem atuado bastante ativamente, notificando algumas empresas. Enfim, então, de novo, são advogados e são juízes que estão determinando como é que essa lei vai ser aplicada e o que é o significado dessa lei, que ela tem algumas inconsistências internas por conta da forma como ela foi aprovada muito rápido no final das contas, né? Então, fica aí um convite também para pesquisas similares a essa pesquisa que foi feita no livro sobre teses jurídicas favoráveis à liberdade de expressão, para buscar, então, argumentos que mobilizem essas pessoas que estão mais ativamente envolvidas na aplicação da lei para fazer algo que seja mais benéfico para nós, cidadãos. Bom, gente, tudo bem? Boa noite. Primeiro, pedir desculpa novamente.
pelo grande atraso, mas cruzei São Paulo, e agradecer o convite do Internet Lab, Mari, Denis e da Laura por compor essa mesa de discussão sobre proteção de dados, e ficou a mim essa função de representar a Marina Pita, que também não pôde vir de Brasília, e a Marina foi a pessoa que liderou o processo pelo Instituto Alana, que é a organização que a gente faz parte, de discussão da proteção de dados com o olhar de crianças e adolescentes. E então a pergunta, talvez, que vai nortear a minha conversa hoje é: por que ter um dispositivo específico para crianças e adolescentes na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o artigo 14, né? Mas primeiro, para um pouco dialogar com o que foi já falado e o que eu ouvi, muitos têm se falado sobre a rapidez, e foi realmente um processo muito interessante. Todo o processo de aprovação legislativa que eu já participei, eu atuo no Alana já há 11 anos, e 10 deles em Brasília, participando de advocacy, que a gente chama, mas é o famoso lobby do bem, de como ir para Brasília, conversar com os parlamentares para aprovar legislações protetivas aos direitos de crianças e adolescentes. E essa foi uma das experiências mais interessantes que eu já participei de aprovação de projeto de lei, porque realmente foi um esforço multissetorial. Diferentes ramos da sociedade, empresas, sociedade civil, especialistas, academia, se juntaram para realmente conformar o entendimento com relação ao que seria uma lei geral de proteção de dados, talvez não, a primeira no Brasil, né? Então, um pouco dessas inconsistências que a gente observa na lei, juridicamente, com um olhar até de legística, né, de boa redação legal, é muito em função dessa novidade. Realmente, para o sistema jurídico brasileiro, é a primeira lei de proteção de dados pessoais. Diferentemente de outros países que já tiveram outras muitas já há muito tempo, né? Tirando os Estados Unidos, que não tem uma lei geral de proteção de dados, mas tem leis específicas, como de criança, que é desde 99, que é o COPPA. Mas especificamente sobre essa lei, ela já começou uma tramitação já há 10 anos, né? Começando por um projeto de lei de iniciativa do Executivo, já há 10 anos, por meio de várias audiências públicas consultas públicas no Executivo, depois audiências públicas, reuniões multissetoriais, das mais interessantes dentro do Congresso que eu já participei, juro, com 60, 70 pessoas discutindo vírgula por vírgula com o relator da Câmara e do Senado e com especialistas, foi Danilo Doneda e a Laura Schertel, que realmente lideraram um pouco esse processo de conformação dos pilares dessa lei. Então, foi um processo democrático de participação muito interessante. Obviamente, setores contra, especialmente setor de saúde e banco, que foram, no finalzinho, contra. Depois teve todo um outro movimento de aprovação no Executivo, da sanção presidencial. Então, foi um processo muito interessante de participação social, de diálogo entre diferentes setores para a conformação dessa lei. O resultado, pela nossa avaliação, é muito, muito bom, muito interessante, possibilita uma série de ganhos para a sociedade civil e segurança jurídica para o setor empresarial para atuar. E esse argumento da segurança jurídica foi muito utilizado pelo setor empresarial, porque a falta de uma lei específica de proteção de dados impede investimentos no Brasil, especialmente da União Europeia, em função da aprovação deles da GDPR. Então, tem toda uma relação comercial fundamental que um pouco nos ajudou a aprovar essa lei, né? O interesse de ter um mercado também que respeite dados pessoais, não só nossos, mas também de outras empresas no exterior, que vão utilizar desses dados. Enfim, tem toda uma discussão de fluxo internacional de dados bem complexo, mas no que tange a crianças e adolescentes, né? Por que ter um artigo específico para criança e adolescente? Foi um debate muito grande. A gente vai começar agora a falar, então, das vulnerabilidades de forma específica. Então, por que falar de crianças e adolescentes? Porque criança e adolescente, como a gente sabe, não pelo direito, mas pelas outras ciências da psicologia e da pedagogia, não é um mini-adulto, né? Não nasce pronto. A gente, quando criança, tem um processo de relacionamento, um processo de desenvolvimento e de relações sociais muito diferente. Não é à toa que a gente é chamado, quando criança, de heterônimo e não de autônomo. A gente depende de outras relações de cuidado para nos proteger. E no ambiente digital ou da questão dos dados pessoais, a mesma coisa. E
qual é a relação da criança com as tecnologias hoje, ou as tecnologias de informação e comunicação? Hoje, crianças e adolescentes são os maiores usuários desse tipo de tecnologia, né? Pesquisa do TIC, que é referência nesse debate, apontam que 85% de crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, 18, né, quando adolescente ainda, já utilizam cotidianamente internet. Enfim, não só internet, mas também outras mídias, nós somos os campeões, né, no mundo de uso dessas mídias, das novas tecnologias de informação e comunicação. E isso traz consequências para a questão de dados. Se a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade de informação, que o modelo de negócio por trás das plataformas e softwares é a coleta de dados, porque é uma coisa que a gente não se pergunta, né? Por que o Facebook e o Instagram é gratuito? Já pararam para perguntar isso? Né? Toda vez que eu pergunto isso, as pessoas falam, não, peraí, por que é gratuito? Pensa, é uma das maiores empresas do mundo, né, se a gente falar de lucro do mundo, e que o produto é gratuito. É muito interessante, porque o modelo de negócio por trás disso é a questão da venda de dados, ou do perfilamento desses dados que possibilitam uma série de fenômenos, como a microsegmentação publicitária. Que é você direcionar especificamente uma publicidade para aquele público de forma específica, de forma segmentada, de forma individualizada. E como é isso para a criança e adolescente receber, com base nos seus dados pessoais coletados, né, no uso dessas plataformas, uma publicidade tão efetiva e tão persuasiva, ainda mais persuasiva, né, porque a relação da criança com a publicidade já é de vulnerabilidade, porque a criança não entende a publicidade como tal. Imagina uma publicidade baseada nos seus dados pessoais, na sua intimidade, nos seus valores, nos seus processos de identificação que são muito sensíveis. Teve um caso interessantíssimo na Austrália, também não vou falar aqui, porque eu já fui corrigido por uma série de questões aí, mas, enfim, vou contar o caso de dados de meninas em situação de vulnerabilidade, depressão, com a imagem corporal, etc., foram perfilados e apresentados para anunciantes dessa plataforma como uma possibilidade de ter como target da ação de publicidade essas meninas que estavam mais vulneráveis, mais tristes, então você faz uma mensagem dessa forma. Então, é assim que funciona, né? Agora, é justo você dirigir essa publicidade, talvez uma pergunta para todos nós, né? Mas para a criança e adolescente que ainda está numa fase peculiar de desenvolvimento e não consegue responder com igualdade a essa pressão externa? Isso na microsegmentação publicitária. Outro grande problema da discussão de proteção de dados é o rastro digital, que esses indivíduos chegam desde quando nascem hoje em dia, que hoje em dia, né, o parto é televisionado, não é nem televisionado, já receberam esse convite? Acompanhe meu parto. Tem uma amiga que recebeu do irmão para acompanhar o parto por online. Então, a criança já nasce com seus dados e sua intimidade sendo, né, disponibilizados na rede. Tem uma pesquisa recente que mostrou que até os 13 anos você tem cerca de 1.300 fotos às crianças, né, hoje em dia, públicas. Imagina isso para um indivíduo que precisa da privacidade para se desenvolver de forma sadia. Porque a privacidade e a intimidade para nós, seres humanos, é muito importante para a gente testar formas de ser e estar no mundo, para a gente entender, para a gente errar. Errar é uma parte fundamental do desenvolvimento humano. Imagina a falta disso, ou a falta de uma privacidade para isso, ou o registro constante desses erros e disponibilização nas plataformas, né? Ou a impossibilidade de apagamento. O que gera isso para a construção de uma subjetividade? Esse hipervigilantismo ou uma hiperexposição. Ou consequências mais diretas, né? É quase um cenário de distopia, né? Quando a gente começa a falar disso, as pessoas falam, nossa, mas será que é assim? Isso já acontece, né? Dados sendo utilizados de histórico escolar, histórico de saúde para aprovação de... imagina no futuro essas crianças com um registro longo de problemas de saúde para acionar o plano de saúde. Ou mercado de trabalho. Hoje, a famosa, vou olhar no Facebook como é essa pessoa, imagina para as crianças que já tiveram sua vida exposta como um todo. Qual a consequência disso para o mercado de trabalho? E para a escola? Quando a gente fala de personalização do ensino pelo uso das tecnologias no ambiente escolar, traz consequências diretas, tanto para a relação de aprendizagem, que não é mais necessariamente relacional, mas sim mediada por uma tecnologia quase que
monodirecional, né, que não tem uma interação para muitas habilidades do ser humano, como linguagem, você precisa de uma relação olho no olho, física. E as tecnologias estão invadindo os espaços escolares, e, nesse uso constante das tecnologias, os dados estão sendo coletados. Como que fica isso, né, para o histórico de uma criança que demora para fazer a lição de português? Que hoje em dia, não sei se vocês convivem com criança, as escolas estão informatizadas. Quanto tempo que você demora? Isso com a ideia de personalização do ensino. Mas como que isso vai ser registrado para esse rastro digital da criança, para a questão da faculdade? Porque aqui nós temos vestibular, mas nos Estados Unidos, Big Data já é uma forma de seleção para as universidades lá. Então, ou para uma coisa que daí é em função do rastro digital, que é a discussão da bolha autorreferencial, né? Para a discussão de habilidades. Porque agora nossas habilidades ou competências vão ser definidas, a possibilidade de expressá-las na sociedade, por esse conjunto de dados. Né? Se uma criança não é boa em português, mas é boa em matemática, em função do seu histórico escolar severamente registrado, quais são as oportunidades dela, né? Ou quais são as oportunidades, quais seriam as oportunidades se ela tivesse mais liberdade, ou o que a gente chama, na discussão da proteção de dados, a liberdade ou o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Que é isso que a gente está falando aqui, né? A proteção de dados pessoais e da privacidade é garantir o direito que nós temos, inclusive da criança e do adolescente, de desenvolver a sua personalidade de forma livre, sem as constrições ou sem as definições pré-ordenadas de um algoritmo, por exemplo, que vai definir o que você vai ver ou não. Então, a exposição de diversidade ou de elementos de diversidade na relação da criança com a mídia ou com essas ferramentas tecnológicas é fundamental. E quando isso é pré-selecionado por algoritmos que mostram só uma realidade e não outra, também tem um impacto no desenvolvimento, né, da criança, que necessita de diversidade, de contato com a diversidade para entender como o mundo funciona e se entender no mundo, né? Então, essas são as discussões que embasaram a necessidade da criação do artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre criança. E o que diz esse artigo 14? Primeiro, no caput, tem uma definição bem interessante, que abre outras possibilidades de aplicação jurídica, que é: todo tratamento ou uso de dados de crianças e adolescentes será feito no seu melhor interesse. Isso é interessante porque, ainda que seja indefinido, é um princípio quase, o melhor interesse da criança e do adolescente. O que é, né, o uso de dados no seu melhor interesse? É indefinido. Contudo, nos abre uma base legal para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados muito interessante, porque independe do consentimento parental. Ainda que no parágrafo seguinte fale que o consentimento parental é uma das formas para autorização do uso dos dados de crianças e adolescentes, consentimento parental de crianças, desculpa, até 12 anos de idade, o melhor interesse limita que, ainda que haja consentimento, não se pode fazer tudo. Como, por exemplo, a exploração comercial desses dados. Para nós, é uma violação desse caput, em função de uma análise combinada com outras regras já existentes na nossa legislação, como o Código de Defesa do Consumidor e a própria Constituição Federal. Então, existe uma possibilidade de aplicação desse artigo de forma muito interessante, inclusive, na nossa visão, limitando o famoso, a carta super trunfo, que é o legítimo interesse. Não sei se já falaram disso aqui. Legítimo interesse é um dos princípios das bases legais da lei como um todo, para justificar a possibilidade da coleta ser feita sem autorização, sem uso, sem autorização ou consentimento do usuário, mas porque há um legítimo interesse da empresa de utilizar esses dados para algumas finalidades específicas, que também é super aberto. E a gente tem que tomar cuidado para a aplicação desse legítimo interesse, senão tudo vira legítimo interesse. Legítimo interesse para desenvolver um produto, legítimo interesse para desenvolver um software. Contudo, o princípio do artigo 14 de melhor interesse da criança, para nós, é superior que o legítimo interesse. Então, ainda que seja legítimo interesse da empresa de fazer uma pesquisa, utilizar esses dados sem consentimento para fazer uma pesquisa, sei lá, para desenvolver um produto, não sei, que também já cairia num outro fundamento, na verdade, porque você tem que ter a finalidade, né, da coleta de dados, enfim. O melhor interesse da criança impediria uma série de ações, ainda que com consentimento parental até 12 anos de idade, que diz o parágrafo. Mas, como você bem disse,
não adianta só a lei, né? O processo de você colocar da efetividade a uma lei passa também pela interpretação do julgador, que é um outro processo de criação legislativa, né, que a gente chama no direito. Não é só no parlamento que se cria a lei. Na decisão judicial, há uma criação legislativa também. Então, é muito importante que a gente fique atento a como esses juízes trazer elementos e teses jurídicas, como esse livro que vocês mostraram, para informar as decisões dos juízes, né? Para que a gente possa dialogar com eles e mostrar, olha, a aplicação mais interessante nesse sentido de proteção dos direitos da criança, etc., é nesse sentido. E a gente tem feito esse acompanhamento e pensado, inclusive, de litígios estratégicos para reafirmar essa tese jurídica. Além disso, outros dispositivos interessantes do artigo 14. Além do consentimento parental, né, que é uma outra base jurídica do melhor interesse, tem também a possibilidade, a necessidade, a obrigação das empresas ou do poder público, né, porque a lei vale para empresas e Estado, a necessidade de ter, no termo de privacidade, uma acessibilidade e transparência, inclusive para crianças e adolescentes. O que é muito interessante. Como é que você vai explicar para uma criança de 5 anos um termo de privacidade? Perguntaram isso para a gente falou, vocês são bem criativos, vamos desenvolver. E a lei fala, né, inclusive por recursos audiovisuais. Então, um vídeo explicando por que isso é interessante. E é uma inovação nossa, como Brasil, porque traz o elemento da gente ir capacitando progressivamente a criança e o adolescente para entender essa realidade que é muito abstrata. Nem a gente entende direito. Não é difícil, não é um tema complexo. Esse modelo de uso de dados, tratamento, perfilamento, data broker, né? É uma realidade complexa, abstrata. Contudo, a criança e o adolescente têm direito de ter acesso à informação com relação aos seus dados, à sua privacidade, na linguagem adequada ao seu desenvolvimento. E a lei previu. Outro ponto interessante da lei é que o dado pode ser coletado sem a anuência parental, contudo, para a proteção da criança. Então, se precisar contactar o pai, ou para pesquisas, para políticas públicas, você não precisa da anuência parental para fazer isso. Porque é no sentido de proteção da criança e desenvolvimento de políticas públicas, por exemplo. Então, essa lei realmente é interessante porque permitiu um cuidado específico para a criança, porque é um indivíduo que merece um indivíduo num estágio, né, peculiar de desenvolvimento que merece uma proteção específica. E também porque são usuários massivos dessas tecnologias. Então, a gente tem que pensar, a gente fala muito no Alana que é sair de uma linguagem para desenvolver a famosa cidadania digital com crianças e adolescentes, não é só colocar a responsabilidade nos pais e mães. E, no caso, só as mães, né? Porque numa sociedade machista, só as mulheres devem cuidar dos filhos, né? É isso que acontece. Então, sempre a culpa da mãe. Vai procurar alguma discussão, a culpa é da mãe. Infelizmente não. O nosso discurso no Alana é justamente para falar que os pais não são os únicos responsáveis pelo cuidado dos seus filhos nos ambientes digitais. Cada um tem que fazer o seu papel, inclusive as empresas. Então, as empresas, que a gente fala muito de design for safety, né? Ou safety by design. Né? É uma linguagem que todo mundo usa. Não, agora as empresas, tudo é safety by design. Ou vou construir uma plataforma, mas por design, origem da plataforma vai ser segura. O que a gente quer, direitos da criança por design. Então, se você vai construir uma plataforma, inclusive a plataforma aberta, como o YouTube, que não é para criança, eu tenho que pensar nos usuários, crianças e adolescentes que se utilizam dela. A despeito do termo de uso para o YouTube no Brasil ser 18 anos. Vocês sabiam disso? 18 anos do YouTube. Então, o que a gente quer é direitos da criança por design, para que a gente possa sair de uma arquitetura da persuasão. Já ouviram falar dessa discussão de persuasive design? Que é uma das grandes discussões bem interessantes. Tem vários livros de como o design da plataforma é feita para monetizar a nossa atenção, para a gente ficar atento o tempo inteiro. Não é à toa que o Instagram fica descendo infinitamente, ou que o Stories, você clica e vai toda a vida, né, infindável Stories para você, apesar de eles terem restringido em alguns países, não sei se chegou no Brasil já, porque nos Estados Unidos eles restringiram agora. Para evitar o vício. Então, o que a gente quer sair é desse paradigma de design persuasivo para um design educativo, que promova direitos, né? Que promova realmente
uma segurança de uso para crianças e adolescentes, para que eles possam ter o seu direito à liberdade de expressão e de liberdade de participação das tecnologias digitais respeitado, com segurança. Porque eles têm direito de participar da vida digital, exercer a sua cidadania digital, mas evitando esses riscos que muitas vezes são apresentados pelas próprias plataformas e empresas. Acho que é isso. Gente, agora a gente vai passar para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para começar? Meu nome é Gustavo, eu sou mestrando da SPM, estou estudando a recepção, discursos sobre a recepção da Lei de Proteção de Dados no Brasil. E eu queria saber de vocês, pela experiência de vocês nesse meio, como é que vocês têm visto os agentes sociais recebendo essa lei, né? Tanto já vimos um pouco das empresas, como é que elas têm falado, então como é que a sociedade civil tem recebido, como é que os movimentos sociais, né, os advocados diversos, da experiência de vocês, como tem sido a recepção da lei, se vocês puderem falar, e da questão de proteção de dados pessoais como um todo. Mais alguma no momento? Bom, não? Bom, eu vou fazer várias indagações, tá? Porque assim, daí depois disso a gente encerra a rodada e daí passa para a próxima, vocês vão pensando também. Porque há alguns anos já eu estudo, enfim, totalitarismo, etc., né, por conta do Centro de Estudos Hannah Arendt, né? E dos elementos totalitários, porque é muito difícil a gente falar hoje em dia de sistema totalitário, né? É muito perigoso porque isso a gente não tem o sistema todo completo, mas tem elementos que se manifestam mesmo em sistemas democráticos, né, em teoria democráticos. Mas um desses traços era justamente a questão da invasão da privacidade pelo Estado, né, completa, né, das informações e da vida pessoal. Só que, hoje em dia, essa invasão não é pelo Estado, são pelas empresas, né. Em que medida o papel do Estado nesse sentido, para que possibilite que as empresas assumam esse papel, seja justamente de deixar que as empresas se movimentem livremente nesse campo, né? O que pode ser muito perigoso. Você justamente não regular, etc. Enfim. E, nesse sentido, também, como que esse espaço da internet é visto? Porque, na realidade, ele é uma empresa, né, um espaço privado, um espaço social, né, que a Hannah Arendt chamaria. E ele tem todas as características do ambiente social, que essas bolhas são características do social, que você escolhe com quem você quer se relacionar. Ele não tem as características autênticas de um espaço público, né? Só que esse espaço social, ele, por outro lado, ele tem, para mim, um regulamento oculto, que é no sentido que os algoritmos, etc., que determinam isso, são um sistema normativo, né? E em que medida essa lei, por exemplo, ela afeta essa legislação oculta aí que está nesses sistemas, nesses espaços sociais, né? E como isso, por exemplo, no caso das crianças, o desenvolvimento da criança dentro da bolha, né? E essa bolha é alimentada pelos dados pessoais, por outro lado, né? Ela é retroalimentada por esses dados, que determinam com quem aquela criança vai se relacionar e por aí vai, né? É um exemplo. Enfim, depois a gente continua conversando, mas são reflexões que também me ocorrem e que eu acho que vocês poderiam contribuir. Obrigada. Depois a gente faz uma outra. Acho que eu vou começar, então. Eu vou começar pela primeira pergunta. Acho que ainda é um pouco cedo para saber exatamente qual é a reação de todos os agentes em relação à lei. A lei ainda não entrou em vigor, né? Tem uma vacácio de 18 meses. O que eu acho que a gente percebe, que o Pedro já comentou um pouquinho, foi uma movimentação grande do setor privado no final, né, na reta final, um pouco da aprovação da lei, e muita dessa movimentação eu acho que se deveu a essa sensação de insegurança jurídica. Então, antes da lei, o que você tinha em específico para o setor privado eram muito poucas
diretrizes, assim, era uma coisa muito esparsa na legislação, então a privacidade está protegida na Constituição, e aí você tinha uma outra coisa, um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, uma outra coisa muito esparsa, né? E com isso as atividades de coleta e tratamento de dados são muito complexas e ninguém sabia direito o que fazer. O judiciário meio que entrou, então, para lidar com as questões que surgiam e lidou com isso de uma maneira muito pouco uniforme. Então, você tem decisão judicial dizendo que pode compartilhar CPF, endereço e telefone, porque isso sem consentimento, porque isso é informação pública, que não gera constrangimento, etc. E tem decisão judicial dizendo exatamente o contrário. Né? Então, isso dá para as empresas uma grande insegurança jurídica, e isso mobilizou boa parte do setor privado em relação a isso. O setor público resiste um pouco à ideia de ser regulado por uma lei geral de proteção de dados. Né? E aí eu acho que entra um pouco essa ideia de que, um pouco puxando o gancho da pergunta da Laura, de que as empresas são os novos agentes que ameaçam a essas liberdades. Né? Eu acho que esses agentes são novos agentes, eles têm poderes potencializados, etc., mas o Estado ainda tem uma interferência bastante grande na esfera de liberdade das pessoas, e acho que o poder que é gerado a partir da obtenção desses dados ainda é bastante considerável e relevante. Né? Então, eu acho que tem uma resistência grande do setor público em relação à aplicação da lei e a forma como a lei vai ser implementada em relação aos diferentes setores e segmentos dentro da administração pública, mas o setor privado, em geral, se mostrou mais favorável à lei, especialmente na reta final. É claro que o setor privado é muito pouco uniforme também em relação ao que acha da lei, né? Mas eu acho que um setor importante, ou um grupo de pessoas importante, é o setor mais técnico dentro do setor privado. Então, eu acho que o fato da gente ter demorado muito tempo para ter uma lei de proteção de dados fez com que, no Brasil, é possível fazer muita coisa com dados. Né? Então, tem muitos setores de marketing muito acostumados a fazer a publicidade, minerando muitos dados, ter acesso a muitos dados. Os birôs de informação têm bancos de dados gigantes, etc. E convencer essas pessoas que estão habituadas a fazer esse tipo de publicidade, que estão habituadas a usar esses dados, coletar e fazer as mais diversas coisas, convencê-los de que a aprovação da lei foi importante, foi um ganho e que ela precisa ser implementada, esse eu acho que vai ser um desafio também. Eu acho que, em geral, tem uma disputa muito grande nas empresas entre o setor jurídico, de políticas públicas, etc., que tenta dizer, olha, agora aprovou a lei, não pode mais fazer nada disso, e o engenheiro dizendo, imagina, eu sempre fiz isso, que absurdo essa lei, é uma coisa do século passado. Né? Então, eu acho que, enfim, comentando brevemente, mas são impressões, assim, acho que não é cedo para falar como elas vão reagir quando a lei entrar em vigor. Só complementando a fala do Denis. Não, sim, mas vai ser uma intervenção rápida. O objetivo é ser rápida. Bom, aqui eu vou tirar um pouco o chapéu do artigo 19 e vou falar da minha experiência um pouco enquanto advogada de tecnologia, enfim. De fato, depois de aprovação... Bom, antes da aprovação da Lei de Dados Pessoais, você sentia uma insegurança sobre como agir, mas, enfim, existia uma segurança também, por outro lado. Assim, a partir do momento então, você tinha uma resistência à aprovação da lei, em algum momento, mas depois que ela foi aprovada, você assim, bom, na verdade, a lei é boa, né? Porque ela estabelece alguns requisitos ali e tal, não, tudo bem. Mas, putz, a autoridade foi vetada, né? E daí então, assim, existe agora uma sensação de insegurança muito grande dos clientes, de assim, bom, como é que eu vou interpretar isso que está escrito na lei, né? E, bom, por alguma forma, alguma medida boa, o pessoal tem olhado muito para a GDPR, que é a legislação europeia de proteção de dados, que é, enfim, uma das legislações ou a mais protetiva em relação a dados pessoais, então isso tem sido de alguma forma bom, mas de fato é muita insegurança sobre, bom, como é que os nossos órgãos do sistema de justiça vão interpretar essa legislação e será que as práticas que eu estou fazendo para me adequar à lei, elas vão ser tidas como satisfatórias o suficientes? É interessante isso. Uma parte da Autoridade de Proteção de Dados. Nesse momento, no Congresso Nacional, está sendo discutido o veto do presidencial com relação à autoridade. E tem uma tendência de derrubada desse veto pelo Congresso Nacional. Então, há ainda esperança. Se vocês conhecerem parlamentares, deputados federais ou senadores, acionem eles para que eles possam votar
contra e derrubar esse veto presidencial, porque daí a gente vai conseguir, inclusive as empresas, né, vão ter uma segurança maior para fazer isso. Foi engraçado que quando a lei foi aprovada, a gente falou assim, bom, vamos tentar derrubar o veto, tal. O pessoal assim, não, calma, não criem pânico, tal, vai ser criado, o Temer já tem uma medida provisória, vai sair, se não for medida provisória, faz ali um decreto, tá tudo bem, a gente cria essa autoridade, vai dar tudo certo. De repente, o Temer não mandou a medida provisória, não há perspectiva de mandar. Enfim, a perspectiva próxima também não é muito favorável à criação. Então, agora você tem, tipo, não, vamos derrubar o veto, vamos derrubar o veto. Né? Eu acho que eu vou partir para a segunda pergunta. A Laura me coloca para pensar em muitas coisas. Na verdade, é uma pergunta que instiga, né? Outras questões. Eu acho que a gente está agora, né, no fim de novembro de 2018, inevitavelmente pensando em muitas coisas que aconteceram ao longo do ano, né, e como a internet veio sendo usada por processos políticos, e como ela vem sendo estruturante, né, de formas de se debater, possivelmente tendo um papel nas posições políticas que vêm se desenvolvendo, né? Eu digo possivelmente porque eu acho que tem muitos discursos sendo desenvolvidos sobre isso, é muito cedo, ainda também tem pouca pesquisa de verdade, né, sobre qual que tem sido o papel da internet nesses processos e tudo, mas a gente, por estar num processo de observação há bastante tempo, né, da estruturação desses espaços online, tudo tem algumas questões a dizer, não só a gente, né, eu digo, tem discussões importantes sendo feitas, né? E o que você falou sobre a internet como ambiente social, o debate sendo mediado por espaços que são de empresas, que são mediados por algoritmos, que se constroem, por sua vez, com base em dados pessoais coletados das pessoas, né? Então, do que a gente está falando, né? De eu, quando abro meu Facebook, ver uma série de posts que são determinados pelo que o algoritmo do Facebook estabelece, que seriam os posts que eu mais gostaria de ver, né, provavelmente, ou que vão ser mais interessantes para mim, ou que vão me fazer ficar mais tempo na plataforma, ou que vão pegar mais a minha atenção, né, como o Pedro estava falando. E tem algumas discussões muito interessantes sendo feitas sobre vou colocar nesses termos, a neutralidade ou não desses algoritmos, no sentido de que o discurso que uma plataforma faria, né, para vender um algoritmo como esse, eu quero mostrar para o usuário o que mais interessa para ele, né? Tanto teve uma mudança do algoritmo do Facebook, que foi anunciada pelo Mark Zuckerberg, acho que foi 1 ano atrás, falando, 1 ou 2, vou começar a diminuir o alcance de posts de páginas e aumentar o alcance, fazer com que as pessoas vejam mais posts de seus conhecidos, tudo que são as coisas que mais interessam as pessoas, né? E, ao mesmo tempo que fica muito claro que tem um ajuste aí, que é uma decisão, né, tem, ao mesmo tempo, não só em relação ao Facebook, né, mas em relação aos algoritmos em geral, um discurso de quase neutralidade, no sentido de eu estou mostrando para o usuário o que ele mais quer ver. Né? A gente tem visto essa discussão também em relação a serviços de entretenimento, por exemplo, né? O Netflix, o Spotify, né? Eu mostro para o usuário o que vai ser mais interessante para ele. O algoritmo do Netflix, com base no histórico de um usuário, de o que ele assistiu, o que ele assistiu depois, o que ele assiste à noite, o que ele assiste de manhã. Eu consigo mostrar para ele o que mais interessa para ele, né? E uma discussão importante a ser feita em relação a isso é que essa pretensa neutralidade, quase um tecnicismo, né, desses algoritmos, não existe, né? Claro que tem uma produção de uma previsão, né, do que interessaria ao usuário a partir de um histórico, né? E isso a gente está falando também da junção de dados. Mas são muitos elementos, né, que determinam ou que podem determinar um algoritmo, né? E só eu passei por essa discussão para entrar um pouco mais no que você falava sobre as bolhas, né, e as bolhas alimentadas pelos dados, né? Saiu um livro bem interessante esse ano. O Denis vem trabalhando bastante esse livro do Cass Sunstein, né? Desse ano ou do ano passado? Do ano passado. Chama República.
em que ele coloca algumas das preocupações dele sobre como a internet, o debate na internet podem vir afetando a democracia. A preocupação principal dele, uma das preocupações principais dele, diz respeito à fragmentação do debate, né, que eu acho que é justamente o que você estava falando. Com base nos dados, os algoritmos vão sendo eles utilizam seus dados, né, para te mostrar, teoricamente, coisas que te interessam mais, e a preocupação dele com isso será que as pessoas não estão sendo menos expostas a conteúdos que interessariam menos a elas, mas que seriam muito importantes de serem mostrados a elas para uma democracia saudável, né? Será que as democracias saudáveis não são baseadas em as pessoas serem expostas a conteúdos diferentes? Ou será que, quando a gente só é exposto a conteúdo que é mostrado para a gente com base em comportamento anterior, a gente não vai radicalizar mais, não necessariamente de um jeito bom, né? E aí, enfim, ele apresenta um montão de pesquisas sobre isso, tem muitas pesquisas mostrando que a maioria das pesquisas que ele discute mostram que as pessoas são menos expostas a conteúdos divergentes nas mídias sociais do que nas mídias tradicionais. Por outro lado, tem um debate importante também, que é que as mídias sociais não servem só para as pessoas terem acesso a notícias, mas também a opiniões das pessoas, né? E tem outras pesquisas mostrando que você é mais exposto a opiniões divergentes nas mídias sociais do que na sua vida fora das mídias sociais. O que você quer dizer com isso, né? As opiniões que mais me chocaram nesse processo eleitoral, por exemplo, não vieram de pessoas com quem eu convivo, né? Vieram de pessoas da minha infância, que eu não vejo mais. Então, as mídias sociais também têm esse papel, né? Então, tem essa discussão toda acontecendo que exige mais pesquisa, né? Mas eu acho que tem essa função, é um caminho longo, né? Mas acho que tem essa função dos dados na personalização da nossa experiência e que tem mudado, né, a nossa forma de ter acesso a discussões políticas, a debates, a fazer os debates, né? E pode estar tendo um impacto na democracia. Não sei se é o caso de pânico, sabe? Acho que a gente fica panicado porque é tudo muito novo, a gente não entende. Não sei se é o caso, acho que é o caso de fazer mais pesquisa, entender um pouco melhor, mas ter essas preocupações, né? Eu acho que você fez uma anotações com cara de quem queria falar coisas. Coisas pontuais, só somando aos comentários da Mari em relação a essa segunda questão. Acho que o Sandin está muito preocupado nesse livro também com esse conceito em inglês de serendipity, né? Que é essa ideia de descobertas ao acaso, né? E eu acho que é bem fácil de entender o que ele quer dizer quando a gente compara um pouco o acesso à informação com a leitura de um jornal, né? E ele está olhando para aquele padrão em que você olha o jornal, tem muita coisa que não te interessa no jornal. Mas, eventualmente, você passa por uma coisa que não te interessaria normalmente, e você fala, interessante, você lê. Né? Então, essa descoberta ao acaso de informações, de situações, de pessoas, de coisas, que na arquitetura das plataformas, em especial das mídias sociais, das redes sociais, né, tem sido transformada. Né? Então, acho que essa é uma preocupação, e eu acho que isso tem um pouco de reflexo, isso está um pouco no livro, com a potencialização de uma sociedade que se mostra muito mais polarizada, né? Então, à medida em que eu posso, nas mídias sociais, ou que eu estou mais acostumado a ficar exposto a coisas que me agradam, a coisas que me interessam, eu fico sempre ouvindo o que eu quero, e aí a pessoa pode perder um pouco essa sensibilidade de estar em contato com aquilo que ela não está interessada, né? Então, é muito comum, em geral, a gente está num evento, está meio chato, eu vou aqui entrar no WhatsApp, no Facebook, porque aqui tem coisas que me interessam um pouco mais, né? Então, essa perda de sensibilidade é uma coisa que eu acho importante para pensar na polarização. Acho que tem 1000 elementos, muitos deles não têm a ver com a internet, tem uma questão de processo político, de nosso estágio também de sociedade, enquanto avanço de determinadas pautas, enfim, mas acho que essa é uma questão importante. Uma outra questão que eu queria colocar, já saindo um pouco da ideia do Sunstein e tal, é a ideia de regulação privada, né? Então, de fato, esses novos espaços que são privados, são desenvolvidos por empresas,
tem regulamentações próprias, tem regras próprias, né? Então, o Facebook, por exemplo, tem os padrões da comunidade. E são padrões que, são desenvolvidos para a comunidade do Facebook, que é uma comunidade de 2 bilhões de pessoas, de culturas extremamente diferentes, submetidas a legislações extremamente diferentes, né? E que, então, tem que colocar ali balizas e regras que se aplicam a todos os usuários e que tentam, então, definir o que é aceitável dentro daquele espaço, né? E aí isso é muito complicado, né? Porque você está falando de um espaço que se tornou, vamos dizer assim, um espaço público, nessa dicotomia que você estava colocando, né? Se a gente fosse pensar, as pessoas discutem mais as coisas hoje na praça pública ou no Facebook, né? Talvez no Facebook. Mas acho que é importante notar que essa regulamentação, por vezes, às vezes, ela até toma à frente algumas questões. Então, a gente tem visto, por exemplo, um trabalho bastante árduo, ainda que essa é uma tarefa bastante desafiadora, do Facebook, em especial, em relação ao discurso de ódio, né? Que é uma questão que está premente em vários países diferentes, por temas não necessariamente coincidentes, mas que está mobilizando a plataforma para pensar o que fazer, né? E não necessariamente a plataforma está fazendo isso por uma exigência legislativa, né? Então, acho que ela está tomando à frente. Muitas vezes os estados ainda não pensaram na questão do discurso de ódio, como que isso vai ser regulamentado, enfrentado, etc. E a plataforma já está pensando e vai, então, implementar padrões de comunidade mais ou menos estritos e que vão se aplicar a todo mundo que está ali dentro, né? Então, isso é muito interessante, pensar que, às vezes, essa plataforma também tem um poder regulatório sobre essas pessoas e não só o Estado. E aí, a terceira coisa que eu queria falar, voltando um pouco para o começo da pergunta da Laura, é essa ideia entre os agentes privados e os agentes públicos, né? O Estado e as empresas. Então, e aí eu acho que é inevitável, como a gente está falando de proteção de dados, resgatar um pouco o caso do Snowden, né? Que lá atrás, em 2013, desvelou um possível esquema de cooperação entre as grandes empresas e plataformas de internet e o governo americano, né? Então, eu acho que, quando a gente está falando de proteção de dados e desse ecossistema que está baseado em coleta e tratamento de dados, às vezes olhar para as coisas de forma tão estanque deixa a discussão um pouco dificultada, né? E o que o Snowden mostrou é que, basicamente, quando tem um agente com muita informação, essa informação pode eventualmente ser compartilhada com outro agente, né? E naquele caso a gente via essas plataformas de internet serem repositórios de muitos dados pessoais, e isso então virou um tesouro que o governo foi lá e tentou, de uma maneira ou de outra, acessar. Isso a gente vê em vários países, né? Esses pedidos de acesso, essas tentativas de acesso do governo em relação a essas informações privadas, não só para persecução criminal, mas para várias outras finalidades, a gente vê o tempo todo, né? Então, acho que essa dicotomia entre Estado e setor privado, ela é bem turva, né? E acho que a gente tem que pensar sobre a proteção de dados de uma forma mais holística, para que a gente não fique preso a isso, quando talvez essa distinção não faça tanto sentido. Queria reforçar uma ideia que você trouxe, Denis, em resposta à Laura, sobre a necessidade de a gente olhar também para o Estado. O Estado continua como um grande agente violador da privacidade e coletor de dados pessoais, né? No caso de crianças, a gente teve um caso recente que o CNJ abriu decisões judiciais. A questão do judiciário e dados pessoais é um dos problemas mais graves que a gente tem com relação ao Estado, porque as decisões judiciais, muitas, estão abertas na internet. Você digita seu nome, você pode encontrar seu nome no Conjuro. Não, Jus Brasil. E para a criança, que muitas vezes é vítima de violência sexual, ofensa sexual, e seu nome pode estar ali previsto, ou, quando não é o nome, é o CPF do pai ou do ofensor, enfim. E recentemente teve um vazamento do CNJ que disponibilizou em nome da transparência. E é aí que a gente tem que discutir uma coisa interessante. O que é transparência de gestão pública do que é privacidade e proteção de dados pessoais? E as duas coisas não se confundem, né? Você expor dados pessoais não é uma boa prática de transparência. E na questão da criança e do CNJ, isso ficou bem evidente, que essa lista foi divulgada, foi dada publicidade a essa lista para a questão de quantas crianças sofreram ofensa sexual ou exploração ou violência sexual no Brasil, como algo positivo, só que você conseguia identificar a criança.
e depois identificar onde ela morava. Então, assim, o Estado continua como um grande controle, porque ele faz o censo, né? E se a gente recuperar a história da discussão da proteção de dados pessoais no mundo, um dos grandes marcos é a questão do censo na Alemanha, que foi questionado juridicamente, e a decisão foi que não, nós somos os titulares dos nossos dados pessoais, né? E isso que embasa, inclusive, essa discussão aqui no Brasil da titularidade dos dados pessoais ou de uma expressão do direito de personalidade que a gente fala. Então, o Estado continua. Agora, sem dúvida, as empresas, hoje em dia, têm encontrado ferramentas para invadir cada vez mais o ambiente privado, né? Se a gente pegar, por exemplo, a internet das coisas, e que na questão das crianças é muito interessante os brinquedos conectados. Vocês já viram a Barbie, Hello Barbie? Sugiro que vocês possam ver essa boneca, que é a boneca Barbie, que tem inteligência artificial, então ela consegue, por aprendizagem, conversar com a criança, e, ao mesmo tempo, conectada ao Wi-Fi. O que ela faz? Ela faz um monte de perguntas para as crianças. O que você fez hoje na escola? Qual a sua cor preferida? O que você quer ser quando crescer? E esses dados, né, essa informação é transcrita e enviada para a Mattel e para a Toy Talk. Toy Talk é uma empresa que faz justamente isso, brinquedos falantes. E com a feature, né, com a possibilidade de você encaminhar para os pais e os pais publicarem na rede social a resposta da sua filha, do seu filho. Então, é disso que a gente está falando, né? Das empresas coletando no ambiente familiar, no ambiente de extrema intimidade e privacidade da criança, que é a brincadeira, e o momento da brincadeira para o desenvolvimento... Para o desenvolvimento infantil é fundamental. A criança precisa de uma intimidade na brincadeira para elaborar o mundo. Porque a criança, ela compreende o mundo e desenvolve as suas habilidades por meio da brincadeira. Então, imagina só uma brincadeira que é violada na sua intimidade e não permite permite a ampla divulgação nas redes sociais, né? Dá essa habilidade, como se fosse algo positivo. E o que é uma empresa ter acesso a esse momento de extrema elaboração do mundo infantil, né? Que é a brincadeira, diretamente? É quase que você eliminar os pesquisadores de mercado aqui na Sé. Você vai direto na casa deles, porque ela fica perguntando, qual a cor que você mais gosta? Então, ela sabe as tendências, né? Você não precisa nem... Eles dizem que não fazem publicidade. Então, a boneca, a Barbie, não faz. Olha, compre minha nova amiguinha. Eles dizem que não fazem isso, mas utilizam dos dados para perfilar e saber as tendências de mercado. Quais as cores preferidas das crianças naquele momento, o que elas querem ser quando crescer. E o mais interessante é que, supostamente, ela é inteligente. É uma Barbie com inteligência artificial. Só que ela sempre volta para os temas que o algoritmo que a construiu foi montado, que é moda, design. Então, você fala, o que você quer ser quando crescer? Você responde médica, ela vai falar, vamos conversar sobre moda? Então, é interessante que esse processo de socialização da criança, mediado por uma tecnologia algorítmica, gere um processo de desenvolvimento da personalidade também restrito, né? O que a gente chama de bolha autorreferencial, que você comentou, Mari. Por último, essa sua ampla e interessante indagação, que cabe doutorado sobre isso, né? Qual é o espaço digital, é o quê? Né? Público, privado. Se você pegar o manifesto dos criadores da internet, a ideia era para ser um ambiente público, de liberdades, né? de criação, de expressão. E nós temos parte do ambiente digital que ainda tem isso, né? A Deep Web, que foi colocada como algo negativo, mas ela tem espaços de liberdade ali muito importantes. Tem uma pesquisadora sobre esse tema, que é a Isadora Córdoba, que é uma grande referência na discussão, né, de direitos políticas públicas digitais, participação, e ela justamente está discutindo a arquitetura digital da Deep Web, como possibilita o encontro de grupos muitas vezes marginalizados ou grupos que estão passando por ameaças, ou enfim, eles se encontram nesses espaços que ainda são públicos, né? Agora, como o Denis bem comentou, hoje nosso acesso à internet é mediado por plataformas. Então, até aquele conceito antigo de surfar na internet, eu acho não é válido mais. Você não surfa na internet mais. Entendeu? É um pedalinho que não é nem pedalinho para que você pode dirigir para onde você quiser. Tem um esquema embaixo que vai te levando por essas águas digitais. Porque você entra pelo Facebook na internet, você entra pelo Google, você entra pelo Instagram, que são plataformas mediadoras do acesso digital.
E isso, então, o melhor exemplo para isso não é a praça pública que muita gente fala, quando você posta no Facebook, você posta na praça pública. Não, você posta no shopping center. Que, inclusive, é um ambiente que visa a monetização das experiências e comportamentos dos usuários, né? Porque, afinal, é gratuito você entrar num shopping, mas com o objetivo ali de consumir. Então, tem toda uma reflexão ali interessante dessas plataformas de privacidade, público, e essa confusão até meio que proposital. Não, aqui você pode falar o que você pensa, você pode se expressar. Temos as regras da comunidade, que, na verdade, são regras privadas, né? De adesão. Né? São contratos de adesão quando você entra, os termos de uso e os termos de privacidade que agora a Lei Geral de Proteção de Dados obrigou a criar. Enfim, muitas reflexões, a gente pode conversar sobre isso longamente. Vocês falaram bastante coisa. Não, é justamente o que se fala é que o grande problema que eu vejo é você pensar que você está no espaço público, quando, na verdade, você está no âmbito do social, só que com a ilusão de estar no público, né? E, na realidade, o espaço público... Daí você deixa de ir para a rua para fazer política, né? Só que no shopping, um pouco que você colocou. E outro comentário que eu ia fazer é que foi muito apropriado o que vocês escolheram da drogaria, né? Porque a saúde, e aí o que você falou também do aplicativo, enfim, da questão menstrual, etc., ou, enfim, da questão do soropositivo ou não, é sempre muito atrativa para que você entregue seus dados e exerça controle, né, sobre os corpos, enfim, e a intimidade. Né? A saúde é sempre... O Foucault já... Bom, nesse ponto... Realmente sempre é um meio muito eficaz para isso, né? Então, só um último. E acho que as pessoas às vezes esquecem ou não se dão conta, né? Então a ideia da farmácia é justamente tentar, da campanha, usando a farmácia, é tentar desnaturalizar esses comportamentos, né? Você se perguntar por quê, esse é o mote da campanha, né? Antes, quando alguém está pedindo algum dado pessoal seu, você se perguntar por quê. E acho que isso também resume um pouco da nossa conversa, né? Acho que essa ideia de proteção de dados e de privacidade, ela tem um lado regulatório que a gente comentou bastante, mas ela tem esse lado cultural de como você se coloca nesse ambiente, né? Da gente tá o tempo todo na internet e muito pouco tempo pensando em o que a gente está fazendo ali, como os nossos dados estão sendo entregues, ou a gente está entregando dados. Fora da internet é a mesma coisa, né? Então, uma série de condutas naturalizadas e a gente não para pensar muito nisso. Então, acho que essa conversa ajudou um pouco a dar cor a essa pluralidade de questões que surgem a partir da privacidade e da proteção de dados. Acho que eu queria só encerrar, realmente. Obrigada pela participação. Não tenho nada a acrescentar nesse momento. Eu estou na mesma linha da Mari. Muito obrigada. Eu tenho uma... Os livros, tem cópia dos livros aí, caso alguém tenha interesse. Falei com a Mari. Quem quiser aprofundar um pouco essa discussão com relação à criança e deixar como sugestão na sua primeira pergunta, tem a Coalizão Direitos na Rede. E se quiser entender como a sociedade civil entendeu a legislação em todos os seus processos, tem manifestações em cada passo do processo de aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, da Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão da sociedade civil e acadêmica, realmente foi interessantíssimo esse processo de coalizão, que nos ajudou a conformar um entendimento na sociedade civil e buscar fortalecer a atuação no âmbito do legislativo e executivo. E, por fim, o nosso site, que é o prioridadeabsoluta.org.br, a gente tem lá um FAQ, prioridadeabsoluta.org.br, que tem um FAQ para um pouco aplicação, como se dá a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para crianças e adolescentes, está lá no nosso site. Só mais uma última informação, o livro também está disponível no site do Artigo 19, caso queiram ter acesso online.
Acho que da nossa parte também, né, vale dizer isso. A gente tem vários projetos que estão no nosso site. A gente fez um projeto sobre privacidade em apps do governo, por exemplo. Durante a aprovação, a consulta pública, na verdade, né, para aprovação da Lei de Dados Pessoais, a gente fez um relatório sobre as posições de cada setor em relação à lei. Tem uma pesquisa recente que, enfim, não envolve tanto a discussão de dados pessoais, mas a discussão de privacidade, mas sobre flagrantes, né, que a gente fez uma pesquisa no judiciário para entender como o judiciário tem entendido o acesso às informações das pessoas nos celulares em momentos de flagrantes. Então, a gente tem feito uma série de projetos abordando essas questões. A gente convida também vocês a seguir a gente nas redes sociais, no nosso site. Temos até Instagram agora. Não, mais duas coisinhas só. A gente também tem um projeto que se chama Quem Defende Seus Dados, e o site é quemdefendeseusdados.org.br, que a gente avalia as empresas que fornecem conexão à internet e as políticas e práticas de privacidade dessas empresas, então se elas defendem os nossos dados. A gente tem lá uma tabela com estrelas que cada empresa ganhou, é bem legal, quemdefendeseusdados.org.br. E esse vídeo está no nosso canal no YouTube, que é Internet Lab BR, e também na nossa página do Facebook, então é fácil de achar, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E é só isso, de merchan por hoje. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por quem nos assistiu online. O debate de hoje fica disponível no evento para depois compartilhamento, tá? E vocês assistirem depois. E eu queria agradecer muito a presença de vocês em nome da Tapera Taperá. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Boa noite.